Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. O tema abordado será a história do inglês. Nós abordaremos primeiramente as duas fases pelas quais o idioma passou, o inglês antigo e o inglês médio. Essas duas fases da língua nos auxiliarão a compreender como a língua surgiu na Inglaterra, numa pequena ilha, e espalhou-se por todo o mundo, transformando-se numa língua global. Vamos iniciar então pelo inglês antigo, para entendermos as transformações ocorridas com a língua durante esse período. O inglês é um idioma da família das línguas germânicas, e o início do idioma está associado às primeiras invasões pelos anglos, pelos saxões, pelos jutos e pelos frísios, que vieram das regiões que hoje correspondem à Holanda, à Alemanha e à Dinamarca. Com a invasão à Grã-Bretanha dos frísios, dos anglos, dos saxões e dos jutos, essas línguas passaram a ter contato com os povos do local, na Grã-Bretanha na época, que eram celtas. Os primeiros documentos escritos em língua inglesa, de que nós temos notícia atualmente, não eram escritos em alfabeto romano, como nós conhecemos o inglês hoje, mas ele é escrito em um alfabeto de runas, utilizando as letras do alfabeto rúnico. Um exemplo de texto escrito em alfabeto rúnico é uma caixa feita em ossos de baleia, conhecida como Frank's Casket. Esta caixa traz apenas algumas inscrições com algumas palavras em alfabeto rúnico. O primeiro documento que nós temos do inglês antigo é o poema Beowulf. O poema é uma narrativa dos atos heróicos de Beowulf, o herói que vem auxiliar o rei da Dinamarca contra os constantes ataques que eles sofrem de um troll, de um monstro que vive constantemente atacando o reinado. Entre eles, seu senhor pisava tão brioso o chão dos seus bancos de hidromel. O bravo em batalha, então, cumprimentos lá deu a Hrothgar, assim que adentrou o salão. Bebiam os homens. Susto. Viram lá, a rainha mais os varões, a cabeça de Grendel pelo cabelo, pois, trazida assim, com tanto terror. Encantadora era a visão, então. Uma das grandes dificuldades no estudo do inglês antigo é exatamente esta, a escassez de documentos que mostrem como a língua era escrita naquela época. Mesmo com poucos documentos, ainda é possível estudar a língua do inglês antigo para podermos perceber o alfabeto e a pronúncia do inglês antigo. O alfabeto do inglês antigo não era tão diferente do alfabeto que nós conhecemos hoje. Talvez o fato mais marcante é que existiam apenas 24 letras e o alfabeto atual possui 26. É claro que essas letras possuem uma aparência diferente e se diferem ligeiramente do que nós conhecemos hoje, mas a percepção que nós temos desse alfabeto é a mesma que se tem de hoje. Na verdade, o fato mais marcante no estudo do inglês antigo é a ausência total de letras maiúsculas. Os textos eram escritos com letras todas do mesmo tamanho, não havendo diferença no início de parágrafos com letras maiúsculas ou minúsculas. Para os olhos e ouvidos modernos, a gramática do inglês antigo fornece uma mistura fascinante do conhecido e do desconhecido. David Crystal, que é um dos maiores estudiosos sobre a língua inglesa no mundo, revela exatamente a dificuldade em se estudar o inglês antigo. Ao mesmo tempo que nós temos documentos que permitem conhecer alguns aspectos do idioma, existem elementos absolutamente desconhecidos que não dão pistas sobre como a língua funcionava em diversos aspectos. Um outro exemplo de texto escrito em inglês antigo é um texto produzido no ano 700, que é uma tradução do Evangelho de São Mateus. E, novamente, esse texto vai nos fornecer pistas para compreendermos a escrita do inglês antigo. Um dos aspectos mais marcantes no estudo do inglês antigo é a grande transformação que ocorreu com a pronúncia das vogais. Com o passar do tempo, elas foram se transformando e foram se assimilando, causando o que nós chamamos de The Great Vowel Shift, ou seja, a grande mudança das vogais no inglês antigo. É importante observar que as mudanças que ocorreram com as vogais não aconteceram de um momento para o outro. Elas aconteceram gradativamente durante um longo período de tempo. E é também importante observar o fato de que esses estudos são baseados em hipóteses. Portanto, alguns deles podem não ser realmente o que ocorreu durante aquela época. Para compreendermos a transformação das vogais, geralmente as hipóteses são descritas em 8 passos,
de acordo com as transformações que foram ocorrendo com as vogais e o modo com que eles foram sendo assimilados. Vamos observar então os 8 passos em que ocorreram as transformações das vogais. No primeiro passo, o I e o U se transformam em vogais mais longas, em um I mais longo e em U mais longo. No segundo passo, o E e o O se transformam em I e em U. Para o terceiro passo, nós temos a transformação do A em um A um pouco mais longo. No quarto passo, o E transforma-se em E, ou seja, E aberto e um E mais fechado. No quinto passo, esse E aberto se transforma em E, ainda mais aberto. Para o sexto passo, o E se transforma em I. No sétimo passo, este E se transforma em E. No oitavo passo, o I e o U, que já eram longos, eles se estendem um pouco mais, ficando ainda mais longos do que já estavam. Para compreendermos as transformações das vogais no inglês, nós podemos fazer uma comparação com o que ocorre no português falado no Brasil. As palavras terminadas em E, por exemplo, no sul do Brasil, são pronunciadas como E, como por exemplo nas palavras leite, dente e verde. Já em outras regiões, como no estado de São Paulo, esse E se transforma em I. As pessoas dizem leite, verde, quente. O mesmo vai acontecer com a palavra O. Palavras como livro, menino, são transformadas em livro, menino, ou seja, o O é transformado em U. Em outros casos ainda, as pessoas vão incluir ditongos em locais que não existem. Por exemplo, a pronúncia de apartamento pode transformar-se em apartamento. A pessoa estende a vogal, transformando num ditongo. Ou, tipicamente paulistano, dizer não estou entendendo, estender esse E dizendo não estou entendendo. O E transforma-se num ditongo, ficando mais longo do que ele já era. É este o mecanismo mais ou menos similar ao que ocorreu na transformação do inglês antigo. Ainda em relação ao inglês antigo, havia muitos dialetos na Grã-Bretanha durante essa época, mas poucos são os documentos que permitem com precisão especificar como é que esses dialetos funcionavam. Mesmo assim, ainda é possível precisar alguns desses dialetos de acordo com o que David Crystal mostra no mapa dos dialetos falados no inglês antigo. Como nós podemos perceber pelo mapa, existiam 4 grandes grupos de dialetos. E existe uma área em que não há precisão sobre o dialeto que se falava nessa região. Se compararmos os dialetos hoje na Inglaterra em relação ao inglês antigo, nós vamos ter uma grande variedade de dialetos. Esta é apenas uma indicação das transformações sociais que ocorrem na língua e que vão sendo assimiladas com os diferentes dialetos. Os textos do inglês antigo que chegaram até nós vêm de várias partes do país, e a forma como são escritos fornece evidências de dialetos. Como os dialetos são tratados a partir de textos escritos, torna-se difícil afirmar com precisão as diferenças nos dialetos, porque nós estamos tratando de uma linguagem oral e não há registro algum da linguagem que se falava naquela época. Então as suposições feitas para os sotaques são baseadas em documentos escritos. Com o passar do tempo, os anglo-saxões começam a abandonar a Grã-Bretanha e os primeiros documentos escritos começam a surgir no inglês antigo. E isso dá início a uma nova fase do inglês que vamos chamar de inglês médio. Esse período chamado inglês médio é marcado por grandes transformações no idioma, porque ocorrem transformações de vocabulário, ocorrem transformações de gramática e ocorrem transformações na pronúncia do idioma. O período que chamamos de inglês médio vai do início do século XII até a metade do século XV. Como nós podemos perceber, do século XII ao século XV é um grande intervalo de tempo. E muitas transformações ocorrem no idioma, a partir das transformações sociais, socioculturais, ocorridas na Grã-Bretanha nesse período. E essas mudanças vão impactar diretamente no idioma. Em função desse longo intervalo de tempo, não é possível precisar uma data para o início do inglês médio.
Por isso que, historicamente, o ano de 1066 é tido como um marco histórico, que é quando ocorre a Batalha de Hastings. Dessa forma, a partir da invasão dos normandos, grandes mudanças sociais, econômicas e políticas ocorrem na Inglaterra. E é claro que essas mudanças terão impacto direto no idioma. As transformações na língua inglesa nesse período, portanto, vão ser marcados pela grande presença do francês e pelo empréstimo que vai acontecer de diversas palavras francesas, principalmente palavras relacionadas à aristocracia. Dessa forma, muitos títulos de nobreza vêm diretamente do francês, como barão, duque, conde, marquês, visconde e príncipe. Da mesma forma, muitas pedras preciosas também têm origem no francês, em função de serem utilizadas pela aristocracia. Diamond, emerald, amethyst, ruby, sapphire e topaz. Um exemplo bastante significativo da transformação do alfabeto no inglês médio é o exemplo que representamos pela letra TH. No inglês antigo, ela tinha por nome Thorn. Ela vai se transformando e passa a ser escrita como se fosse um Y. Por isso é muito comum, ainda hoje na Inglaterra ou até nos Estados Unidos, nomes de estabelecimento que grafam os nomes com as letras antigas. Dessa forma, nós temos nomes de estabelecimentos como The Old Tea Shop, The Old Wine Shop, The Old Coffee Shop. Ou seja, a loja de chá antiga, a loja de vinho antiga ou a loja de café antiga. Ainda em relação ao inglês médio, um fato marcante é a presença de reis normandos que nenhum deles falava o inglês para a sua comunicação cotidiana, ou seja, eles continuavam falando seu idioma natural, que era o normando, que hoje chamamos de francês, uma das variantes do francês. O primeiro rei a falar o inglês foi o Henry I, que inclusive se casou com uma inglesa. Um outro fato relevante dessa época são as novelas de cavalaria. E até hoje nós conhecemos as famosas histórias do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Muitas dessas lendas sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda se transformaram em mitos, e muitos deles são estudados na psicologia para descrever alguns aspectos da personalidade. Talvez um dos mais famosos seja o Cavaleiro Verde. Vamos observar o trecho de um vídeo em que Joseph Campbell, um dos maiores especialistas em mitos, descreve a lenda do Cavaleiro Verde. Arthur's court is in session, and there rides into the court on a great big green horse, a giant knight. And the knight says, "I have a challenge. I have an adventure. I challenge anyone here to come down here and take this great big axe and cut my head off. And then 1 year from today, meet me at a green chapel," and he'd tell them roughly where the green chapel is, "and I'll cut his head off." And the only knight who had the courage to accept this curious invitation was Gawain. And the knight gets off his horse, sticks out his neck. Gawain comes down with his axe, and there's the head. And then the knight stands up, picks up the head, gets on the horse, and rides off, says, "I'll see you in a year." Well, that year, everybody was very generous to Gawain, and he rides off for the year. As the day approaches, he finds himself before a little hunter's cabin, and he thinks he'll ask advice here as to where the Green Chapel is, and tells him, "I've got to be there in 3 days." And the hunter greets him, and Gawain tells his story, and the hunter says, "Well, the Green Chapel, he's just down the way here. It's about a couple of 100 yards. And why don't you just spend the next 3 days with us, and we'll entertain you, and then you can go to this adventure." "All right, very well." So the hunter says, "Well, I've got to go out for the day on the hunt." And he says, "You'll spend the night with us, and then in the morning I'll go forth, and in the evening I'll come back, and I'll give everything I will have got during the day to you, and you give to me what you will have got during the day." But in the morning, the hunter rides off, and Gawain's in bed, and in comes the hunter's gorgeous, beautiful wife.
and she tickles Gawain's chin and invites him to love. Well, he's an Arthurian knight, a knight of Arthur's court, and to betray his host is the last thing that a knight can submit to, so he resists this woman. And she's very, very aggressive, and he's very, very stern in his position. And finally she says, well, let me give you a kiss anyhow. So she gives him one big smack, and that's that. In the evening, the hunter comes back with a great haul of game, throws it on the floor, and Gawain gives him a kiss. And they laugh, and that's that. Second morning, a similar event. The wife comes in, and Gawain gets 2 kisses. And the hunter comes back with about half as much game, and he gets 2 kisses. They laugh, and that's that. The third morning, the wife comes in. Now, here's a man about to meet his death. He's about to have his head chopped off. Beautiful woman, the last moment, of the possibility of this wonderful fulfillment. And again, he resists. She gives him 3 kisses and her garter. And she says, this will protect you against any danger. The hunter comes home with just one silly, smelly fox, throws on the ground, and he gets 3 kisses, but no garter. So comes the time now to go and have your head chopped off. Do you see what the tests are of the knight here? One is sex, lust, and the other is courage. So he approaches the chapel, the green chapel, with the green knight whom he's about to encounter, and he hears the knight whetting this great knife, this great axe. He comes to it, and the knight is there, certainly, the great big green fellow, and he greets him and says, okay, put your neck out there on this block and I'll chop your head off. And he lifts the axe, he says, no, stretch out a little more. He does this 3 times. And then the axe comes down and just cuts his neck a little bit. The Green Knight says, that's for the garter. Well, this is the origin legend of the Knights of the Garter. Here's a knight who really transcended the 2 great temptations, fear of death and lust for sex and the joys of life. And the moral? And the moral is that the realization of your bliss, your true being, comes when you have put aside the what might be called passing moment with its terror and with its temptations and its statement of requirements of life, that you should live this way. Como podemos observar pelos comentários de Joseph Campbell, a lenda do Cavaleiro Verde passou a ser usada como referência para tratar de valores e de aspectos da personalidade muito utilizados na psicologia em diversas descrições sobre o comportamento humano. Além das lendas sobre o Rei Arthur e o Cavaleiro da Távola Redonda, um outro exemplar de texto produzido durante o inglês médio são os contos escritos por Chaucer. Daí a importância de entendermos Chaucer na literatura inglesa e sua contribuição para a compreensão dos aspectos linguísticos dessa época. A importância de Chaucer. O aspecto que mais chama a atenção na obra de Chaucer é a forma como ele retrata o dia a dia na Inglaterra na época medieval. Ele traz aspectos interessantes do comportamento das pessoas e da maneira como elas agem nos diferentes contextos daquela época. A obra mais importante de Chaucer são os Canterbury Tales, ou, em português, os Contos da Cantuária. Para verificarmos como acontece a escrita de Chaucer e aprendermos sobre os aspectos da Inglaterra nessa época, vamos ouvir um pequeno trecho dos Contos da Cantuária em que nos é relatado o aspecto da vida naquela época. Uma mulher de Bath havia em cena, mas era meio surda, o que era pena. De bons tecidos era fabricante, chegando a superar Ypres e Gante. Tirar-lhe alguém na igreja a precedência no beijo da relíquia era imprudência, porque ela abandonava as boas maneiras e perdia de vez as estribeiras. Seus lenços, feitos das melhores fibras, por certo pesariam bem 10 libras, que aos domingos na testa carregava. Nas calças justas o escarlate usava, e era novo e macio seu calçado,
rosto atrevido, belo e avermelhado. Um aspecto gramatical importante da obra de Chaucer é a forma como muitas palavras são grafadas. Muitas delas possuem um E final e os estudos modernos sobre a obra de Chaucer questionam se essas vogais eram pronunciadas ou não, e se eram, de que forma. E isso traz certa dificuldade no estudo de sua obra ainda hoje. As lendas do Rei Arthur e as obras de Chaucer nos revelam aspectos importantes da língua dessa época. Então vamos compreender alguns desses aspectos observando elementos linguísticos do inglês médio. Aspectos linguísticos do inglês médio. A ortografia do inglês médio é um fator imediatamente perceptível quando observamos textos produzidos nessa época. Ao observarmos esses textos, vamos perceber que a mesma palavra é grafada de diversas maneiras. Esse fator também revela um outro aspecto da língua. Pelo fato de as palavras serem grafadas de diversas maneiras, isso revela que havia diversos dialetos e em diversas regiões a grafia das palavras variavam de acordo com aquele contexto sociocultural. Para ilustrarmos essa variedade, vamos observar o verbo inglês might e ver as diferentes formas em que ele era grafado em diferentes textos. Como podemos observar, a ortografia da palavra might, o I da palavra é representado de diferentes formas. Em alguns casos ele é escrito como I mesmo, em outros casos ele é escrito como AY, em outros casos como AH e assim por diante. Ou seja, isso revela as diferentes formas e as diferenças dialetais que ocorriam durante o período. Ainda em relação à gramática da língua inglesa no inglês médio, é um momento de muitas transformações, mas que fornecem muitas pistas para compreendermos alguns mecanismos que ocorrem ainda hoje no inglês moderno, como é o caso do infinitivo e o caso das flexões negativas, que foram se transformando, mas elas têm início nessa época do inglês médio. Apesar da grande influência normanda na Inglaterra nesse período e o consequente empréstimo de diversas palavras francesas, o latim ainda continua exercendo uma grande influência no inglês. E nesse período, muitas palavras do latim foram incorporadas ao inglês nas mais diversas áreas, mas principalmente na área do direito, na área da religião e na área de comidas e alimentos. Como nós podemos perceber pelas diferentes palavras vindas do latim, elas permanecem até hoje na língua. Inclusive, nós temos as mesmas palavras no português e são grafadas da mesma forma. Ou seja, uma mesma língua, o latim, funciona como fonte e diversas outras nações emprestam as mesmas palavras e as incorporam ao seu idioma. Dentre as diversas palavras advindas do latim presentes na língua inglesa, podemos citar exemplos como client, legal, inferior, solar, immortal, exclude, tolerance. Como podemos perceber, algumas dessas palavras também existem no português, ou com a mesma grafia idêntica ao inglês, ou com pequenas alterações ortográficas, como por exemplo a palavra immortal, é escrita com M só em português, ou a palavra tolerance, que tem o final mudado para tolerância, mas a grafia tem muita semelhança com o latim. Um aspecto cultural interessante na relação entre o inglês e o francês está em alguns campos semânticos em que são usadas as palavras do inglês para uma área e do francês para outra. Vamos ver um exemplo na alimentação. É muito comum, os nomes de alguns animais na língua inglesa têm origem no inglês antigo, ao passo que a carne que nós consumimos para a alimentação desse animal tem origem no francês. Como podemos perceber, o animal ox, que é boi, vem do inglês antigo. A sua carne é beef, vem do francês. O carneiro, em inglês sheep, vem do inglês antigo. A carne que nós consumimos, mutton, vem do francês. Calf, que é o bezerro, vem do inglês antigo. A carne que nós consumimos, veal, vem do francês. Deer, o cervo, no inglês antigo, a carne que nós consumimos se chama venison, que vem do francês. E por último, pig, porco, a carne consumida por nós, pork, vem do francês. Como a característica mais marcante do inglês médio são os empréstimos do francês
e as mudanças que aconteceram na gramática e na ortografia, vamos observar algumas palavras de origem francesa e a diversidade de campos em que ocorrem empréstimos do francês na língua inglesa. Como são várias as áreas em que há palavras emprestadas do francês, vamos ver apenas alguns exemplos em 3 campos específicos: na religião, no lazer e na alimentação. No campo religioso, temos palavras como cathedral, catedral, confess, o verbo confessar, ligado à religião, crucifix, de crucifixo. No campo de alimentação, nós temos palavras como cream, para creme, fruit, fruta, e olive, para azeitona. No campo de lazer, nós temos palavras como art, arte, dance, para dança, e music, para música. Como você pode perceber, estes são apenas alguns exemplos de 3 áreas específicas, mas existem diversas outras áreas em que a língua francesa está presente. Uma forma de se conhecer isso é observando dicionários de etimologia que nos dão a origem das palavras e é possível entendermos de que língua essas palavras vieram. O percurso que fizemos, então, nos mostra a evolução da língua inglesa desde o seu início, as invasões sofridas de diversos povos, como os anglos, os saxões e os frísios, as transformações ocorridas nesse período, os primeiros documentos que foram escritos na língua inglesa e ainda grandes transformações, e chegamos, na data de 1066, ao período iniciado do inglês médio. O período do inglês médio é então marcado por uma grande influência na Inglaterra, principalmente pela presença dos reis normandos, e do ponto de vista linguístico nós temos muitas transformações no idioma e muitos empréstimos vindos tanto do latim, mas principalmente do francês. Para que você se familiarize com aspectos linguísticos e culturais do inglês antigo e do inglês médio, é importante que você mantenha contato com filmes, por exemplo, que retratam ou tentam retratar a vida naquela época. Uma dica de filme para a compreensão das lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda é o filme Lancelot, o Primeiro Cavaleiro, dirigido por Jerry Zucker, distribuído pela Sony Pictures. Uma outra sugestão é a leitura dos Contos da Cantuárias, a tradução para o português do Canterbury Tales, de Chaucer. Isso vai te indicar diversos aspectos culturais sobre a vida na Inglaterra no período medieval.